Na live de hoje, eu vou te falar finalmente, sobre o tratamento, né, do círculo vicioso da medicina. O grande lance da live de hoje é o seguinte, a minha intenção é falar o passo a passo, exatamente, né, o que você precisa saber e fazer, né, para sair do círculo vicioso, caso você esteja, né, quais são os obstáculos que você vai ter, né, como lidar com eles e também, enfim, a parte boa da coisa, né? A gente vai introduzir a falar do ciclo, vou introduzir a questão do ciclo virtuoso da medicina, né? É muito importante o seguinte, que você entenda o seguinte, talvez você não tenha tido culpa, talvez você não tenha tido, enfim, a responsabilidade, né? Talvez você não chegou onde você chegou, né? Por exemplo, Sidney, eu entrei no ciclo vicioso porque durante a formação médica eu não aprendi sobre marketing, gestão, comunicação, vendas, ninguém fala de empreendedorismo, né? Ninguém fala sobre marketing, pelo contrário, quando falam, ainda falam que é errado, que não pode, não sei o quê. Então, assim, você não tem culpa de você ter cometido os erros que você cometeu, se você já tiver cometido erros, né? Do caminho do atendimento particular, ou você também não tem culpa se você até hoje não começou, porque você não sabe dessas coisas, porque você não aprendeu. Você não tem culpa disso. Agora, a partir de hoje, a partir de agora, você vai poder ter o poder de escolha. Você vai poder escolher, né, assumir a responsabilidade da sua carreira, da sua vida, e aprender por conta própria. Você, a partir de agora, vai ter, apesar de você não ter tido culpa, né, de tudo que você não aprendeu, a partir de agora você tem a responsabilidade e a escolha de aprender por conta própria, sem esperar que a formação, sem esperar que, sei lá, o governo, quem quer que seja, te ajude. A partir de agora você pode aprender por conta própria a trilhar o caminho do atendimento particular, a sair do círculo vicioso e entrar no círculo virtuoso. E mudar de uma vez por todas, né? Dar uma guinada na sua vida, tanto profissional quanto pessoal, tá bom? Então vamos lá. O que acontece? Uma vez que você sabe que você já entrou no círculo vicioso, ou seja, o que é círculo vicioso? Cheguei agora na live, caí de paraquedas. O que é círculo vicioso? É uma espiral negativa que 85% dos médicos entram no Brasil, onde se trabalha muito, ganha menos do que merece, tem uma baixa qualidade de vida, ajuda menos, né, pacientes, né, pessoas a terem resultados, né, de verdade, né, de saúde, e acaba que isso gera, né, uma insatisfação muito grande com a profissão. Esse é o círculo vicioso. E aí, algumas métricas, né, do diagnóstico que a gente trouxe para vocês é que se você ganha menos de R$100 por hora, esse é um fator, né, um sinal patognomônico que você pode estar no ciclo vicioso. E aí, só para efeito de comparação, eu estava fazendo uma pesquisa aqui, ó, e hoje eu vi o seguinte: R$100 por hora é a média que um motorista de Uber hoje ganha, no Brasil. Se for Uber Black, ganha até mais do que isso. E a comparação é só para que a gente entenda que não tem nada de errado, nenhum preconceito com o motorista de Uber, pelo contrário, tem muitos brasileiros que têm conseguido, né, o pão de cada dia com isso. Não tem nada de errado, todo emprego, todo trabalho é digno, mas o nosso também é digno. O trabalho do médico também é digno, também merece, né, ser reconhecido. Então, se você ganha menos de R$100, você está aí ganhando a mesma coisa que um Uber ganha por hora, não um motorista de Uber. E o que acontece? Tudo isso, essa questão do círculo vicioso, acaba que o que acontece com o médico? O médico acaba trabalhando que nem um condenado, e aí o detalhe que pouca gente te fala é que você trabalha muito para enriquecer uma terceira pessoa, né? Se for para plano, você está enriquecendo o dono do plano, se for para clínicas populares, você está enriquecendo o dono da clínica, né? Se for para hospitais, você está enriquecendo o dono do hospital. Se for no SUS, você está enriquecendo algum político. É brincadeira, piada aqui, mas talvez não, né? Não sei. Então, às custas de oferecer um atendimento meia boca para o seu paciente, o que acaba sendo um próprio tiro no pé. Você acaba dando um tiro no próprio pé, por quê? Ora, se você atende mal uma pessoa, o que você está fazendo? A gente defende que o atendimento é a maior ferramenta de marketing que você pode ter. Então, se você atende uma pessoa mal, e atende rápido, atende de forma não resolutiva, essa pessoa, o que vai acontecer? Ela vai falar mal de você, ela vai sair falando que você não é um bom médico, você não é uma boa médica, né? E com isso você vai estar construindo a sua marca, só que de forma negativa, né? Você vai estar destruindo a sua reputação como médico, né? Então, isso é uma das consequências do círculo vicioso.
destruindo a própria saúde, né? Porque quem é que aguenta trabalhar 160 horas, 120 horas por semana, né? Sem ter prejuízo com a saúde física, mental, perdendo tempo precioso que você poderia estar tendo junto com as pessoas que te amam, seus filhos, seu marido, sua mãe, suas irmãs, seus irmãos, amigos, enfim. O ciclo vicioso é isso. Ele tira o melhor de nós, né? Ele tira o melhor de nós. Então, tira, assim, no sentido de perder, né? A gente perde o melhor da vida quando a gente entra nesse ciclo vicioso. Então, a partir do momento que você se enquadra nisso, o próximo passo é você decidir, né, saber, você precisa aprender, né, algo que você ainda não sabe para sair disso, né? O que eu preciso saber, o que eu preciso fazer para sair desse círculo vicioso, né? Então, a maioria dos colegas, muitos colegas, na verdade, todo mundo, na verdade, eu posso falar como dizer que 100% dos médicos, o que todo mundo quer, assim como toda profissão? A gente quer oferecer o nosso melhor, a gente quer ser reconhecido, né, e a gente quer se sentir bem fazendo aquilo. É isso. Todo mundo quer isso. Só que de forma inconsciente, por falta de entender, né, como funcionam as regras de mercado, por falta de preparação, a gente acaba, né, entrando nesse círculo vicioso. E aí, a gente chega aqui e fala, gente, existe um caminho para você sair do círculo vicioso, que é o atendimento particular. Esse é o tratamento, né, em definitivo para o médico hoje, para ele sair do círculo vicioso e entrar no virtuoso. É o atendimento particular. E aí, os colegas, quando descobrem isso, beleza, Sidney, me amarrei, vou para o atendimento particular. Só que, o que acontece? Na hora de fazer o que tem que ser feito, né, os colegas se sentem perdidos. Isso é uma das coisas que a gente mais escuta, seja de seguidores, seja dos nossos próprios alunos. Eu estou perdido, e agora? Então, é perigoso. É perigoso você sair, eu não sei se isso acontece ou já aconteceu com vocês, né? De você se sentir perdido. Só que aí o que acontece? Mesmo se sentindo perdido, os colegas buscam forças, né? Tá com uma situação tão ruim, né, no círculo vicioso, nos vínculos que ele tá, que ele não, eu vou de qualquer jeito. E aí, mesmo perdido, ele sai e começa. E aí o problema é que isso é perigoso. Começar um consultório particular sem ter uma direção é tão perigoso quanto, sei lá, dirigir um carro à noite sem farol, sem estar enxergando. É perigoso. É perigoso para você, é perigoso para quem está na sua frente aí, né? Então, por que eu falo que isso é perigoso? Porque, olha só, pode custar muito caro para o médico, né? Pode custar muito caro. Por exemplo, eu já cometi esse erro. Comecei lá, quando eu abri minha clínica com a minha esposa, a gente foi direto para uma super clínica, uma super estrutura, não sei o quê, né? Pouco conhecimento ainda de marketing, pouco conhecimento de gestão, pouco conhecimento sobre vendas, sobre estratégia de encantamento, de fidelização. Então, muitos colegas já cometeram esse erro também. Até o próprio Arthur, né, na história dele, né, na trajetória dele, também cometeu esse erro, né, de fazer um super investimento inicial. Então, a gente está falando aqui de perigoso no sentido de, cara, muitas vezes você tem uma reserva ali, ou pior do que, você pode fazer um empréstimo e aí vai reformar uma sala, ou vai comprar uma sala, gasta-se ali centenas de milhares de reais para, quando você finalmente inaugura, faz uma festa, e aí os pacientes não chegam, e a agenda fica ociosa, e você tem um custo fixo lá em cima. Isso é muito perigoso, né? Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve isso, né? A gente resolve isso com uma frase, começando com uma frase, que é: pense grande, mas comece pequeno. Pense grande, mas comece pequeno, tá? Só para reforçar, o atendimento particular é a melhor evidência, é nível A, né, aqui no Instituto de Pesquisa do Círculo Virtuoso da Medicina, o tratamento mais efetivo, né, no estudo clínico randomizado, duplo cego, né, enfim, que a gente fez aqui, é o atendimento particular. Para você sair do círculo vicioso e entrar no círculo virtuoso, né, de trabalhar menos, ganhar mais, ter mais satisfação, impactar mais a vida das pessoas, é o atendimento particular. Por quê? Porque é onde o médico vai ter o quê? A autonomia para oferecer para o paciente um serviço de qualidade, oferecer um serviço diferenciado, personalizado, que a gente tem chamado tudo isso de premium, um serviço premium, né? Então, quando o médico somente no atendimento particular que vai poder se fazer isso, né? Porque quando você trabalha para os outros, você não tem essa autonomia, você não tem essa liberdade de oferecer esse atendimento personalizado do seu jeito. Você acaba tendo que seguir regras, seja em vínculos públicos, seja em vínculos privados. Quando você entra, tem regras pré-estabelecidas que você precisa cumprir, né? Você não pode dizer, não, nesse caso eu quero fazer assim, nesse caso eu quero fazer assado. Não tem personalização.
né? Tem o que a medicina que praticada, que é defendida, que é proposta no círculo vicioso, né? Nos plantões, né, nas clínicas populares e por aí vai, nesse modelo, infelizmente até no SUS, é uma medicina padronizada, onde você tem que prescrever remédios, solicitar exames e tudo isso da forma mais impessoal possível e rápida. Então isso não tem nada de personalizado, né, não tem nada de diferenciado. Muito pelo contrário, é tudo formatado, é tudo padronizado. E a gente exerce uma medicina robotizada, né, que eu falei que tende a ser substituída muito em breve aí pelo software, né. Então, no atendimento particular, não. Você pode, né, fazer algo personalizado, né, diferenciado, né, enfim, premium para os seus pacientes. Quando você consegue fazer isso, a consequência imediata disso é que você também, no atendimento particular, você pode cobrar um preço justo por isso. Você pode ser o dono do seu tempo por hora trabalhada. Você pode escolher quanto que você realmente merece, né? E quando você oferece um serviço premium, o seu ticket, né, o valor do seu ticket, da sua consulta, do seu procedimento, do seu exame, quer que seja, ele acompanha isso, né? Em qualquer outro lugar, né, em qualquer outro vínculo, você não tem a liberdade de dizer, não, minha consulta vale tanto. Não tem, né? Então, quanto mais valor você gera para os seus pacientes, né? Quanto mais valor você gera, mais, e para o maior número de pessoas possível, né? Maior será o seu retorno por hora. Maior será o seu retorno por hora trabalhada. Então, faz um exercício aqui de visualização comigo. Imagine aí. Imagine trabalhar meio expediente de segunda a sexta, sem precisar dar plantões, por exemplo. Tendo tempo para ir na academia, fazer refeições, né? Com pelo menos 2 refeições por dia, né, com a sua, quiçá 3, né, 3 refeições por dia com a sua família, ajudar na lição de casa das crianças, brincar de bola ou de casinha, ou do que quer que seja, com seus filhos, né, ter um dia na semana específico para você sair para jantar, né, o dia do casal, com seu cônjuge, né, então aquele dia específico só para vocês namorarem. Imagina isso. Imagina tudo isso sendo possível, você ganhando igual ou até mais, né, do que você ganha hoje. Imagina que tudo isso vem também com um combo de que você pode, por exemplo, né, uma das coisas mais legais disso tudo é que você pode, de fato, resgatar o prazer de exercer a medicina. Você pode oferecer um atendimento diferenciado para os seus pacientes, né, exercer a profissão como você sempre sonhou, ajudando, de fato, a melhorar os resultados de saúde dos seus pacientes, recebendo todo santo dia elogios sinceros, agradecimentos sinceros dos seus pacientes. Imagine essa rotina na sua vida, trabalhando meio expediente, né, dormindo todo dia em casa, podendo ver o crescimento dos seus filhos, podendo cultivar o seu relacionamento conjugal, podendo ter tempo para cuidar da sua saúde, né, física, mental. Imagine tudo isso e, de fato, podendo exercer a medicina, né, com mais qualidade, sendo bem remunerado. Não é que é legal? Não é que todo mundo quer isso? Pois é. E essa é a realidade de muitos médicos que têm decidido viver de atendimento particular com a nossa ajuda. É muito massa, né? É muito massa da nossa parte aqui a gente poder, né? Para a gente é tão gratificante ver um médico, por exemplo, relatar para a gente, Sidney, agora, pô, eu tô podendo trabalhar menos porque agora o consultório funciona e eu consigo, né, dormir mais dias em casa, eu consigo passar mais tempo com a minha família, eu consigo ir na academia, eu consigo agora fazer uma leitura, eu consigo almoçar, eu consigo jantar com mais tranquilidade, sem precisar sair correndo. É um dos depoimentos mais impactantes que a gente tem do doutor Pedro Amaral, que ele fala, cara, nada paga hoje o fato de eu ter um tempo com meu filho para tomar um café da manhã com ele sem precisar sair correndo, porque agora meu consultório funciona. Então, essa mesma realidade que muitos colegas estão vivendo, você também pode viver. E aí você pode estar se perguntando, Sidney, o que eles fizeram? E aí eu trouxe aqui 5 passos. 5 passos. Não é o core, não é a essência dessa aula, mas eu vou repetir esses 5 passos. Já falei isso anteriormente, vou repetir de novo hoje. Quais são os 5 passos? O primeiro e mais importante passo é você tomar uma decisão. Decisão e uma decisão séria, que é o seguinte: a partir de hoje, eu decido que eu vou viver de atendimento particular como principal
fonte de renda. Vou repetir. A partir de hoje, eu decido viver de atendimento particular como principal fonte de renda. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você vai fazer o seu consultório, sua clínica dar certo. Mesmo que você tenha um vínculo público, mesmo que você queira ficar dando um plantão, mesmo que você tenha outro vínculo que você não precisa abrir mão de tudo. Só se você realmente escolher. É algo que é muito pessoal, que cada um escolhe, cada um decide. Tem até uma pergunta que é o seguinte: se dinheiro não fosse um problema para você, você faria o que você está fazendo hoje? Isso é interessante, é uma reflexão interessante. Então, a partir do momento que você tem um retorno do seu consultório particular, das suas consultas, dos seus exames, dos seus procedimentos, das suas cirurgias, e isso está sendo suficiente para te oferecer conforto, qualidade de vida, por que você vai, por exemplo, continuar num vínculo que você não gosta, que você não é feliz, que você não consegue oferecer o melhor para o seu paciente? É uma decisão que você vai precisar, que você não precisa tomar agora, mas que você pode tomar lá na frente. Mas o fato é que, para que a primeira coisa, para que isso aconteça, você precisa decidir, você precisa tomar uma decisão séria. Eu vou viver de atendimento particular. Acabou. Eu vou fazer até dar certo. Eu não vou, vou ver se dá certo. Vou aqui começar a seguir o CV da medicina para ver qual é. Não importa se você vai seguir o CV da medicina ou, sei lá, da medicina, qualquer coisa da medicina, né? Não importa, mas o que importa é você assumir a responsabilidade sobre a sua vida, sobre o que está dentro do seu controle, sobre o que você pode fazer hoje, amanhã, depois, para que você não... Vou falar sobre tempo também. Quanto tempo demora? Vou já falar sobre isso, mas para que o mais rápido possível, o mais breve possível, você esteja, de fato, vivendo predominantemente de renda do seu atendimento particular. Então, isso é uma decisão que provavelmente foi a mesma decisão que você tomou quando você decidiu ser médico. Em algum momento você tomou essa decisão. Então, a partir do momento que você tomou a decisão de ser médico, o que teve que acontecer? O que foi? Beleza, agora eu decidi ser médico. Isso aconteceu comigo, deve ter acontecido com você. Desde o dia que eu decidi ser médico, minha vida mudou. Eu tive que reprogramar tudo para poder atingir a minha meta. Então, sair da minha cidade, sair de casa, tive que, enfim, ir atrás de livros, tive que organizar meu tempo, né? Beleza, se eu quero ser médico, então eu preciso... O que é preciso para ser médico? E aí eu fui descobrir que eu tinha que estudar 14 horas por dia, que eu tinha que estar entre os melhores, né? E aí fui para o melhor cursinho do meu estado, fui morar na capital. Não tinha dinheiro, não tinha os recursos, mas eu dei um jeito, porque eu tinha decidido. Então a decisão é a coisa mais importante, é o passo mais importante, tá? Então, decidi, tá? Segundo passo, Sidney, qual é? O segundo passo é o seguinte, pessoal: aprender o que você ainda não sabe. É calçar as sandálias da humildade, é baixar a nossa bola, é dominar o nosso ego, nossa vaidade, nosso orgulho. Mesmo que você seja um pós-doutor, mesmo que você tenha 30 anos de medicina, de carreira, para você entender que você talvez ainda não saiba o que você precisa aprender para poder chegar lá na sua meta de viver de atendimento particular. Então, aprender o que você não sabe sobre marketing, sobre gestão, sobre vendas, sobre comunicação, pelo menos, sobre finanças, gestão emocional, né? Óbvio que a gente não ensina tudo isso. A gente ensina sobre marketing, gestão, comunicação e vendas para o consultório particular. Mas todas essas coisas que eu falei, finanças, gestão da emoção, tudo isso é importante a gente aprender também, porque faz parte. Mas o nosso método, né, o nosso método testado e validado por centenas de médicos do Brasil inteiro, é sobre captação, encantamento e fidelização de pacientes. Que no fundo, o que é que tem? Conceitos, habilidades de marketing, de vendas, de gestão, de pessoas, de processos, né? Então, realmente uma atitude aqui, né? Então, primeiro você decide, depois você toma uma atitude. Peraí, o que eu preciso aprender que eu não sei ainda para poder dominar essa parada? Para poder chegar ao momento de eu ser, né, dono do meu negócio, dono do meu consultório, dono do meu tempo, dono do meu preço, dono da minha hora trabalhada. Terceiro passo: trocar experiências com outros colegas que já estão um pouco mais na frente ou que estão com os mesmos objetivos que você. É o que acontece hoje dentro da nossa comunidade. A gente tem uma comunidade que tem crescido muito e cada vez mais a gente tem buscado melhorar a troca dentro dessa comunidade, que é a comunidade do nosso curso, né, do Círculo Virtuoso da Medicina. Mas aqui dentro também do Instagram, no nosso Telegram, enfim. Mas dentro do nosso curso, um dos ativos mais importantes, depois do nosso método, né, dos conceitos, dos conhecimentos, é você ter acesso a um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que estão mais na frente, estão mais atrás, estão do lado de você, onde você pode trocar. Então isso é muito valioso, é muito importante. Sabe por quê? Porque o caminho, eu vou já falar sobre isso também, não é fácil, tem vários obstáculos, né, imprevistos acontecem. Quando você está sozinho, fica mais difícil, tá? Então, trocar experiências com outros colegas é fundamental. Outra coisa, quarto passo, receber feedbacks, tanto de colegas quanto de
de mentores, né, de professores, de pessoas que já passaram, que já cometeram alguns erros, que já aprenderam, para que você, por exemplo, tem uma pergunta que é muito simples. Sidney, eu começo pela clínica, eu estruturo uma clínica, ou primeiro eu contrato uma equipe eu tenho pouca grana, eu invisto essa grana na clínica, na estrutura, ou numa equipe de marketing, numa secretária. Eu falo sem nem pensar um segundo. Secretário e uma equipe de marketing. Isso é muito mais importante do que uma estrutura, né? Uma estrutura luxuosa, bonita, entende? Por quê? Porque a gente já errou, a gente já cometeu esses erros, a gente já aprendeu, a gente já validou. Isso funciona. Não só com a gente, mas funciona com os nossos alunos, né? A gente tem alunos hoje que nem clínica própria tem e que estão voando no atendimento particular, estão tendo muitos resultados. O investimento em estrutura é secundário. Então, só essa dica é uma dica de campo de batalha, é uma dica é um insight que vale muito dinheiro. Então, imagina todos os outros insights que você pode ter quando você tem acesso a receber feedback, porque se engana quem acha que o CVM é apenas um curso online. É um curso online, mais um curso online. Não, o CVM vai muito além disso. O que a gente oferece para você é acesso a gente, é nosso tempo, é o nosso conhecimento. É a nossa experiência. Isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Então, receber feedback é muito interessante, é algo muito importante. Quer ver um exemplo? Muitos colegas, quando a gente fala de comunicação sobre consulta, e aí, a consulta, como é que tá? Aí o colega fala assim, não, minha consulta é maravilhosa, minha consulta é ótima, os pacientes adoram. Aí sabe o que a gente fala lá no CVM? A gente fala assim, manda aqui tua consulta pra gente dar um feedback. E assim, eu não lembro de nenhuma consulta que eu tenha recebido que não precisasse melhorar. Eu estudo comunicação, sei lá, há 4 anos, mais ou menos. Não só estudo nos livros, mas pratico também. Faço cursos, né? Tô com o CVM, já vai para 2 anos, então, rotineiramente, eu tô avaliando consultas, né? Eu tô estudando. Então, isso me dá um olhar muito diferenciado. É como se fosse o seguinte. Quando você, por exemplo, quando a gente é médico, o que acontece quando a gente é médico? O médico, principalmente o clínico, quando ele é um bom clínico, ele muitas vezes ele não consegue tirar o papel de médico dele. Então ele está sempre olhando. Aí imagina que vê se já aconteceu com você essa situação. Você está numa reunião de família ou de amigos. E aí, sei lá, você é oftalmo, vamos supor que você seja oftalmo. E aí você está lá na reunião e aí quando você vê o colega, né, algum amigo, tá lá toda hora coçando o olho, então tá com algum problema no olho, que você identifica de longe assim. Qual é a coisa, o que acontece? Ninguém vai conseguir enxergar aquilo ali. Mas você, como você tem o famoso olho clínico, o que você vai fazer? Você vai olhar e já vai chegar para a pessoa e já vai dar um toque. Dizer, pô, isso aqui que você tá... O que tá acontecendo? Não sei o quê. Ali você já tem até uma possível hipótese diagnóstica, mas você vai chegar lá e já vai dar um feedback para ele. Por quê? Porque seu olho, a sua visão, ela vai além do que a maioria enxerga. A mesma coisa sou eu. A forma como eu vejo uma consulta é diferente do que a maioria vê. Por quê? Porque eu estudo isso, porque eu vejo isso, porque eu faço isso. Então, é batata, assim. Todas as vezes que eu tive que dar um feedback de consulta, sempre tem algo para melhorar. Sempre tem algo para melhorar. Por quê? Porque é outra coisa que ninguém ensina. Então, ter acesso a feedback é fundamental, tá? Nesses passos de evolução. E o quinto passo é o seguinte: não desistir. Não desistir. Por quê? Porque se você não desistir, é impossível uma pessoa que não desiste não ter sucesso. Seja lá qual for. É impossível uma pessoa que não abre mão, por exemplo, do casamento, se separar. Ela só vai se separar se a outra pessoa realmente não quiser mais. Mas enquanto for possível, ela vai estar ali. É difícil uma pessoa que não desiste não emagrecer se ela quiser, ou não conseguir qualquer determinada meta. É impossível. Por quê? Porque ela não desiste, entende? Então, quando a gente não desiste, é só uma questão de tempo para a gente conquistar o que a gente quer. Só que o que acontece? A maioria das pessoas não tem isso claro e acaba desistindo. É muito difícil. Não é para mim. Não funciona no meu caso. E aí desiste. Trazendo para nossa realidade. Começa a fazer live no Instagram, aí faz um mês de live. E aí faz de qualquer jeito, ou mesmo faz da forma que é recomendada, aí não tem resultado. Aí nenhum paciente agenda uma consulta. Por exemplo, eu vou fazer live para ver se eu tenho mais pacientes agendando no consultório. E aí um mês tentando, vai lá e desiste. Isso não funcionou para mim não, isso só funciona para fulano porque fala melhor, ou porque é mais bonito, ou porque tem um cenário, ou porque tem luz, ou porque isso, ou porque aquilo, e aí inventa uma desculpa e aí desiste. Quando na verdade, será que estava fazendo da forma certa? Será que não tem outra forma diferente de fazer? Então, já pensou se a gente desistisse, por exemplo, vê se você lembra lá, acho difícil da gente lembrar isso, mas já pensou se a gente desistisse de querer andar quando a gente está engateando e vai, né, tá ali nos 9 meses, 1
um ano, né, dependendo aí do seu nível de desenvolvimento neuropsicomotor, 1 ano e meio e tudo mais. Mas quando você está lá aprendendo, o que acontece? Você levanta e cai, você levanta e cai, você levanta e cai, você levanta e cai, você se machuca, mas em algum momento a chave vira, e aí você começa a andar. Já pensou se a gente tivesse desistido de aprender a andar, de continuar querendo aprender a ser bípede, todos nós seríamos quadrúpedes ainda. Estava andando aí igual cachorros, igual. A questão é o seguinte, é só não desistir, entendeu? Se tem alguém que consegue, você também consegue. Se tem alguém que consegue, você também consegue. Sidney, então você está dizendo pra gente que é fácil, é isso? Ou você está dizendo que é rápido, que igual a Irlene, em alguns meses eu vou estar tendo 40 pacientes por mês, particular, só particular, é isso? Você está dizendo que é só fazer o curso de vocês, que aí tudo vai mudar, é isso? A resposta é o movimento que eu estou fazendo com esse dedo aqui de um lado para o outro. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Não é isso que eu estou dizendo, de jeito nenhum. Eu vou ser bem sincero com vocês, não é fácil, tá? Vai dar trabalho, vai dar bastante trabalho, na verdade. Mas sabe o que acontece? Vai valer a pena. E a comparação que eu trouxe aqui é muito simples. Responde aí para mim, quem está online. Foi fácil passar em medicina? Foi fácil passar na residência? Foi fácil sair da faculdade? Foi fácil sair da residência? Quem tem mestrado, doutorado, foi fácil passar? Foi fácil sair? Meu mestrado quase fez com que eu pirasse meu cabeção. Foi muito difícil meu mestrado. A minha faculdade foi extremamente difícil para passar, foi extremamente difícil para sair. Pergunta para vocês foi fácil? Tenho certeza que não. Mas a pergunta que vem depois valeu a pena? Tem valido a pena? Demais. Se não fosse minha faculdade, eu não estaria aqui agora. Estaria lá no interior do Piauí, talvez, com todo respeito à profissão também, mas seria mototáxi lá no interior do Piauí. Com todo respeito, é digno, é honroso, é íntegro, mas minha vida deu uma guinada muito grande. Minha família hoje, eu consigo oferecer um conforto maior, né? Que eu não poderia se eu fosse mototáxi. Mas foi difícil. Não tem nada que é bom nessa vida que seja fácil, não. Nada que é bom na vida é fácil. Nada que é bom na vida é fácil. Para quem é mãe aí, foi fácil se tornar mãe? Duvido. Foi muito difícil. Foram 9 meses angustiantes. Não é fácil. Agora, deixa eu falar outra coisa para você. Você que é médico. Se você é médico, se você é médica, você consegue qualquer coisa. Isso é uma coisa bem interna nossa. Deixa as outras profissões de lado. Se você não é médico, é a hora de sair da live, porque eu tô falando para médico. Se você é médico, você consegue qualquer coisa. Você passou no vestibular mais difícil, mais concorrido. Você fez a faculdade mais longa. Depois você fez uma residência, um outro processo seletivo disputadíssimo. Depois você terminou isso. Depois você pode ter feito alguma outra coisa. E hoje você salva vidas. Você dá a luz às pessoas. Ajuda as pessoas a vir ao mundo. Você salva vidas através das suas cirurgias, dos seus procedimentos, das suas consultas. Ora, se você faz tudo isso, fazer marketing vai ser fichinha para você. Se você aprendeu a fisiopatogenia de centenas, talvez milhares de doenças, lá do Robbins, do Bugliolo, olha aí, lembrei ainda, patologia. Treinar sua secretária vai ser mamão com açúcar. Oferecer seus procedimentos, aprender sobre vendas, vai ser mamata. Tudo que a gente ensina aqui para você não chega nem perto do que você já aprendeu, do que você já fez na medicina. Toda vez que vier um sentimento de impotência, será que eu não consigo? Será que é para mim? Não sei o quê. Lembra, cara, eu sou médico. Se eu me tornei médico, não foi a faculdade que te tornou, não foi seu pai, sua mãe, foi você que se tornou médico. Se eu me tornei médico, se você for especialista, se eu me tornei especialista, fazer marketing, gerir uma clínica, aprender sobre finanças, sobre vendas, não sei o quê, isso aí vai ser fichinha. Olha a largura dos livros ali, ó. Tá ali, ó. Tá aqui em cima, ó. Livros. Cécio, fisiologia. A gente estudou tudo isso. Talvez não tenha lido todo o livro, né? Mas a grande parte desses livros a gente estudou, a gente aprendeu. Então, assim, se a gente aprendeu isso, se você aprendeu tudo que você aprendeu até chegar onde você chegou, aprender as habilidades, os conhecimentos e as atitudes para viver de atendimento particular é fichinha para você. Nunca mais esqueça isso. Tá? Sidney, vai ser rápido? Não, definitivamente não, tá? A gente nossa função aqui não é ludibriar ninguém, não é enganar ninguém, pelo contrário, a gente fala a verdade, a gente dá a real para vocês, tá? Pode durar meses, pode durar alguns anos, mas é o seguinte, uma coisa eu digo com muita convicção para vocês, vai ser muito mais rápido do que o caminho tradicional, A gente tem aluno que hoje já vive exclusivamente atendimento particular? Temos. Demorou menos de um ano? Demorou. Isso é a regra? Não, é a exceção. A maioria dos nossos alunos estão trilhando o caminho, estão construindo os ativos. A maioria está plantando as sementes.
O atendimento particular, fazendo analogia, é como se fosse um cultivo de uma árvore. Você não planta aqui um mamoeiro e daqui a um mês ele está dando mamão, não. Não é rápido assim, não. Né? Você não planta uma macieira e depois de de alguns meses você está colhendo maçã, não. Você primeiro coloca a semente, você aduba o solo, você vai cultivando e o tempo tem que acontecer. Tudo a seu tempo. Agora, dependendo do seu perfil, dependendo do seu momento, dependendo dos seus recursos, sim, você pode acelerar isso. Né? O Arthur, na história dele, ele é uma pessoa que, eu sou suspeito para falar, né, porque é meu sócio, a gente toca esse projeto juntos, mas ele realmente é uma pessoa que executa muito rápido. Ele aprende, estrutura e executa muito rápido. Então, o Arthur saiu, em menos de 2 anos, ele construiu a liberdade dos planos, dos plantões, com a clínica particular dele. Em menos de 2 anos. Mas, o que eu quero te dizer é o seguinte, mesmo que você não seja o Arthur, né, mesmo que você não tenha todos os recursos, que você não tenha... O que eu te prometo é o seguinte, primeiro, que vai ser mais rápido do que o caminho tradicional, né, você não vai precisar esperar 10 anos, a média de tempo, porque a gente já está aqui, né, pela nossa curta, a gente é uma empresa que está engateando ainda, né, a gente vai fazer 2 anos, mas pela nossa experiência aqui, é de 2 a 3 anos, para você realmente dizer, se você quiser, hoje eu vivo exclusivamente de atendimento particular, hoje eu vivo predominantemente de atendimento particular 2 a 3 anos, tá? Mesmo independente da situação que você tem. E sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte, se você parar para pensar, a sacada aqui é o seguinte, vamos supor que a gente seja bem conservador, que você demore 3 anos, no primeiro ano você aprende o que tem que aprender, começa a colocar em prática, no segundo você melhora, melhora a estrutura, melhora a equipe, melhora os processos, no terceiro ano você conquista a sua liberdade. Você tem um sistema que funciona até independente de você pode tirar férias, a sua empresa está funcionando, né? E você consegue a sua liberdade, tanto financeira quanto geográfica, não, mas liberdade financeira, de tempo, de qualidade de vida. Vamos supor que sejam 3 anos. E imagina que você tenha 40 anos, que é a média do nosso público aqui, tá? 40 anos. Se a gente for pegar a expectativa de vida, que hoje é 75, vamos arredondar para 80, para ficar mais fácil meus cálculos aqui, você ainda tem 40 anos pela frente. Se você demorar 3 anos para conquistar a sua liberdade, sua independência, o seu sonho, né, a sua satisfação com a profissão, você ainda vai ter 37 anos para usufruir disso. Essa é a sacada que está por trás disso aqui. Porque é o seguinte, de outra forma, seguindo o caminho tradicional, o que acontece? Provavelmente você vai trabalhar até os 80 dando plantão. Eu conheço colegas, né? Você deve conhecer também colegas que são, né, sexagenário, né, septuagenário, que estão dando plantão, que estão atendendo paciente com plano de saúde. Médicos que têm uma vida inteira de conhecimento, de experiência, que poderiam estar aproveitando, vivendo o melhor que a vida pode oferecer. Talvez não o melhor que a vida pode oferecer, mas tendo uma vida melhor do que a que eles têm hoje. Isso eu não tenho dúvida, né? Então, se você começar hoje, 2021, né, janeiro de 2021, a construir isso, né, você vai colher isso pro resto da sua vida. Porque é o maior ativo, ninguém tira de você. Ninguém tira de você. No atendimento particular, os pacientes serão seus. Você vai criar uma audiência, né, uma carteira de clientes fiéis. Isso ninguém tira de você. Só você mesmo, se você não quiser mais. Mas e detalhe, no nosso método, a gente ensina você a fidelizar. E uma vez que o paciente é fidelizado, é para a vida toda. Então, sei lá, estou imaginando aqui colegas clínicos que trabalham com pacientes com doenças crônicas. É para a vida toda, né? Colegas que trabalham com procedimentos com cirurgias, que operam um familiar, né? Cria-se um vínculo, cria uma fidelização, que aquela família, mesmo que não precise dos procedimentos, das cirurgias daquele profissional, vai indicar para quem precisa. Então, é algo que ninguém tira de você. Seus pacientes, o seu nome, a sua marca, né? E cada vez mais, quanto mais você masterizar isso, esse processo de oferecer um serviço de qualidade e fazer um marketing de qualidade, cada vez mais sua marca, sua autoridade, o seu nome vai ser o quê? Valorizado, tanto do ponto de vista financeiro quanto social. Você vai cada vez mais se tornando uma autoridade, uma referência. Então, a grande sacada aqui é essa. É que nem que demore 3 anos, se demorar 3 anos, né? Nem que você faça tudo muito devagar, se demorar 3 anos, serão 3 anos que vão te dar frutos pro resto da sua vida. Tá? E isso nenhum outro vínculo te dá. Ah, Sidney, mas eu sou concursado e eu passei no concurso, eu vou garantir pro resto da vida. Será? Eu posso falar por mim, que infelizmente os concursos, eles até dão uma estabilidade financeira, pode dar, né? Não é algo garantido, porque as leis mudam, uma canetada você pode, mesmo no serviço público, mesmo concursado, você pode perder esse vínculo financeiro aí, mas
O preço que eu pagava, por exemplo, para ter essa estabilidade financeira era trabalhar num lugar onde não me fazia feliz, onde eu não conseguia oferecer o melhor para os meus pacientes, eu não queria isso para o resto da minha vida. Então, por isso, eu tenho trilhado um caminho diferente. É só no particular que realmente você consegue ter qualidade de vida, oferecer um atendimento de excelência, ser bem remunerado, escolher com quem, quando e com que trabalhar. Isso não tem preço, pelo menos para mim. Então, é isso. E essa escolha, ela é única e exclusivamente sua, se você vai decidir ir para o particular ou se você vai continuar trabalhando para os outros, enriquecendo os outros, né, continuar no círculo vicioso. Decidir tomar esse remédio, a escolha é sua. A minha função aqui é te mostrar que existe tratamento. Mas a escolha se você vai tomar ou não o remédio, se você vai seguir o tratamento, é única e exclusivamente sua. Se você tomar e decidir, né, vir com a gente vai juntos te ajudar a construir isso, tá? Mas não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo. Sidney, então se eu entrar no curso de vocês, minha vida vai mudar. Então é só fazer o curso que vai tudo acontecer. Não. É igual o que a gente ensina no nosso curso para quando você for falar sobre tratamento com o seu paciente, sobre adesão à terapia. É importante você deixar muito claro para o seu paciente que se ele não fizer a parte dele, se ele não seguir as orientações, se ele não tomar o remédio, no caso com o tratamento clínico, nos horários certos, se ele não mudar o estilo de vida, não vai funcionar, não vai adiantar, entende? Você pode ser o melhor médico do mundo, você pode saber todos os guidelines, você pode ser o médico mais famoso. Se o paciente não seguir os tratamentos, as suas orientações, ele não vai ter resultado. Então aqui é a mesma coisa. Não vai adiantar muita coisa você entrar no nosso curso, não assistir às aulas, não colocar em prática, não fazer pergunta, não participar da comunidade, né, não interagir com outros colegas, não executar, não botar a cara a tapa, não treinar, né, não testar. Então sim, a gente tem tem colegas que entram no nosso curso que não tem resultado? Tem, com certeza. Por quê? Porque não fizeram a parte deles. Agora, quem tem feito a sua parte tem tido resultado. Não conheço ninguém que tenha começado a executar exatamente o que a gente fala que não tenha tido resultado. Pode não ser o resultado expressivo e rápido que muda a vida numa semana, mas tem sido resultados consistentes. Você precisa entender que não é só um curso online. É uma mudança de paradigma, é uma mudança de chave que tem que acontecer do seu lado também. Você precisa entender que tem uma série de fatores que podem estar te jogando para o círculo vicioso, que podem estar te puxando para o círculo vicioso. Então, hábitos, comportamentos que você tem que pode estar te fazendo não evoluir, tá? Conseguiram pegar esse insight? Coloca aqui no chat para mim se você conseguiu pegar um insight, principalmente de tempo. Mas vai demorar, vai ser rápido. Conseguiram pegar esse insight? Coloca aqui no chat para mim se você conseguiu, que a gente vai continuar aqui. Vamos lá. Uma vez que você decide, você tomou a decisão de agora eu vou ver de atendimento particular, tem duas formas de você fazer isso, tá? Tem duas formas. A primeira forma é você, que é um jeito errado, uma forma errada, é você iniciar já pensando na primeira coisa como estrutura. Então, você tem que ter uma noção de que quando você vai começar, você não vai ter uma carteira gigante de clientes, você vai começar pequeno. Então, se você vai começar com um número de clientes pequeno, você precisa começar com um custo fixo pequeno. Então, hoje, o maior custo fixo que existe é exatamente o investimento inicial, né? O aluguel. Vou alugar logo a melhor sala, todos os turnos da semana. Não, vou contratar logo uma secretária, depois da secretária vou contratar uma enfermeira, vou contratar uma psicóloga, vou contratar isso e aquilo, um gerente, não sei o quê. Não, tem que sonhar grande, começar pequeno. O custo fixo tem que ser baixo no início, tá? Então, muito cuidado com isso. Isso é uma das piores formas de você começar no atendimento particular, tá? Uma outra coisa, dentro desse jeito errado, é você faz todo um investimento, né? E aí você começa se credenciando no plano, atender por plano. Por que começar pelo plano é errado, Sidney? Por que na opinião de vocês isso é errado? Muito simples. Eu já expliquei isso anteriormente, eu vou reforçar. Se você vai atender plano no seu atendimento particular, o que acontece? Você vai ganhar menos do que você merece. Você não vai conseguir oferecer uma consulta adequada, que encanta, né, que fideliza. E acaba que esse paciente vai sair mal atendido, com a sensação de mau atendimento, ele vai sair insatisfeito, ele vai falar mal de você e você não vai ter fidelização e nem indicações desse paciente. Então é um tiro no pé começar pelo plano. Sidney, mas eu já estou no plano, e agora? Se você já está no plano, você tem que criar uma outra via para o particular, totalmente diferente do plano. Tem gente que comete o absurdo de fazer marketing para atrair paciente de plano. Isso é o cúmulo do absurdo, sabe? Gastar dinheiro para trazer pacientes
que o plano já faz essa captação e que esse paciente, muitas vezes, se você for botar na ponta do lápis, você está pagando já você está ganhando uma mixaria ou você está pagando para trabalhar. Porque se você for oferecer uma consulta de 1 hora para um paciente de plano, isso não é sustentável por o que o plano paga, né? Então, o que acontece na maioria das vezes? Tem que atender 2, 3 pessoas, 4 pessoas por hora. E aí acaba que a qualidade do atendimento cai, sua marca, seu nome vai ser propagado, só que de forma negativa. Isso é um tiro no pé. Então, não adianta nada você passar o remédio. Aqui é o exemplo, é uma analogia muito simples. O que adianta você passar o remédio certo, mas com a dose errada? Muito cuidado na hora de começar. Separar bem a via do atendimento de plano, se você já estiver no plano. Separa a via do atendimento particular. São duas coisas distintas, tá? Vamos lá. Qual é a forma, então, certa, Sidney, que você recomenda? Eu vou falar, basicamente, aqui os pilares do nosso curso. Os pilares do CVM. Captação, encantamento e fidelização de pacientes particulares. Então, tudo começa com você aprender o que você ainda não sabe sobre, como eu falei, captação, marketing de conteúdo, que é existe uma forma certa de criar conteúdo na internet, né? Você criar um conteúdo mais persuasivo, que fale com as dores dos seus pacientes. Quem aí sentiu em algum momento que eu falei com as dores de vocês? Eu tô toda hora falando com as dores de vocês, tô toda hora falando com os sonhos de vocês. E isso tem uma ciência por trás. Entende? Isso chama-se persuasão. Em algum desses livros aqui, ó, As Armas da Persuasão é uma das literaturas que eu recomendo para vocês. Então, existe uma forma mais efetiva de criar conteúdo para a internet. Então, isso chama-se marketing de conteúdo. É uma das coisas que você precisa aprender. Outra coisa que você precisa aprender é uma ciência chamada tráfego, que é a arte de impulsionar seus conteúdos, esses conteúdos, né, que a gente ensina, né, o marketing de conteúdo, precisa ser impulsionado para o maior número de pessoas possível. Então, Sidney, eu não tenho nenhum seguidor, não tenho nem Instagram ainda, não tenho página profissional. Não tem problema. Começa com 0, vai acrescentando ali a família, e depois você começa a utilizar o tráfego e os pacientes chegam. Ontem mesmo, o Bernardo, que é um aluno nosso, falou na entrevista dele, na live comigo. Cara, eu tinha 300 seguidores em alguns impulsionamentos, né? Cada impulsionamento que eu faço de uma semana é 200, 300 seguidores que eu ganho. É isso, tráfego, tá? Existe uma ciência por trás, a gente ensina também. Copywriting, que é a ciência, né, de usar as palavras certas, né, da forma certa, né, uma comunicação mais persuasiva. Aí entra os gatilhos mentais, o poder da história, enfim, tem uma ciência por trás disso também. Uma outra coisa dentro do pilar de captação é algo que muita gente negligencia, mas é um networking, é você fazer parcerias com pessoas que têm, seja com outros médicos, seja com outros profissionais, seja com instituições que tenham um público-alvo que complementem, né, o seu trabalho. Então, por exemplo, você é um neurologista, por exemplo, o seu público-alvo, você quer focar o seu nicho em pacientes com Alzheimer, com demência. Então, ter uma terapeuta ocupacional parceira, primordial, fazer lives, né, com ela, com uma psicóloga, extremamente importante também. Isso é o network. O que mais? De conhecimento que você precisa aprender? De encantamento, parte de encantamento. Aprender sobre gestão, sobre liderança, sobre vendas, né, sobre secretária, né, sobre a importância da secretária dentro de um consultório. Então, tudo isso está dentro do pilar de encantamento que é preciso aprender. Fidelização, aprender a fazer uma consulta mais emocional, né? E aí entra os conhecimentos de comunicação médica, que é um módulo que eu faço lá. O Arthur também fala bastante de programação neurolinguística, que é fundamental também para a comunicação, né? A própria persuasão durante a consulta é fundamental, né? Qual é o problema da gente aprender técnicas de persuasão para aumentar a chance do paciente seguir os tratamentos, por exemplo? Isso só ajuda, né? Isso só ajuda o paciente se tudo que a gente puder utilizar de forma íntegra, de forma ética, sem usar de artifícios, enfim, que sejam antiéticos ou desonestos, para o paciente ter resultado, por que não usar? Então, a persuasão entra aí também. Então, esses são os conhecimentos, alguns dos conhecimentos que você precisa aprender, né, para poder colocar em prática, né, esse método. Outra coisa, planejamento é outra coisa que é fundamental. Quais são as definições estratégicas que você vai precisar tomar? Por exemplo, qual a área de atuação que você vai seguir? Né? Qual a sua sub-área de atuação? Então, por exemplo, eu dei o exemplo da neurologia. A neurologia é o nicho, né, é a área de atuação. O subnicho seria, então, por exemplo, doenças, síndromes demenciais, seria o subnicho. E aí, dentro disso, definir qual é o meu público-alvo. Eu vou falar com mulheres, eu vou falar com homens, eu vou falar com mulheres ou com homens de quais idades,
né, com quais comportamentos. Isso é a definição estratégica, porque aí depois que você define isso, né, que é o que a gente já falou em lives anteriores aqui sobre posicionamento. Quando você define o seu posicionamento, pronto, toda a sua comunicação vai ser voltada para aquilo. Toda a sua comunicação fica voltada para aquilo. Então, isso é fundamental, seja para o seu marketing, seja para a sua clínica, né, para a estrutura da clínica, o ambiente, seja para o treinamento da secretária, seja para a sua consulta, seja para o pós-consulta. Isso é fundamental. Depois disso, criação dos POPs. O que é POPs, Sidney? POPs é uma sigla, né, que significa Procedimentos Operacionais Padrões, que é basicamente um manual de instrução da sua clínica, né, que você vai, por exemplo, definir o atendimento da secretária, telefone, no WhatsApp, presencial, antes, intra e depois da consulta. Cada passo desse, o que é que ela vai fazer, como fazer. Tudo isso a gente chama de POPs, tá? A gente também recomenda isso, a gente ensina sobre isso. Outra coisa, reestruturar, por exemplo, isso é uma definição estratégica. Como é que vai ser minha consulta? Como é que vai ser o meu pós-consulta? Então, quando a gente fala de consulta, a maioria de nós recebeu um treinamento de consulta voltado para o paciente em cima de uma maca ou de um leito hospitalar. Essa é a comunicação que a gente aprende. Um paciente passivo que está ali aos nossos cuidados. A gente vai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que tomar isso, tem que tomar aquilo. Só que pouca gente te fala é que no consultório, no atendimento particular, o paciente não está numa maca deitado na sua frente. Ele é alguém que está com alguma preocupação, ele está com algum problema de saúde, ele quer a sua opinião sobre isso. E ele quer participar, ele quer ser ouvido, ele quer criar um relacionamento. Isso a formação tradicional não ensina, nem na faculdade, nem na residência, nem em lugar nenhum. Não ensina. Você vem e ensina, a gente ensina. Isso é um dos pilares do nosso curso, né? A comunicação. É algo que eu tenho prazer, que eu tenho propósito em fazer, que é uma das coisas que mais me move, é uma das minhas missões de vida, contribuir para melhorar a relação médico-paciente no Brasil. Só a contribuição que eu já tenho dado, eu já estou muito feliz. Isso tem me alimentado demais, né? E eu sei que a gente está só começando. Então, se Deus me der saúde, né, e força, e disposição e resiliência, isso vai crescer muito mais. Então, reestruturar sua consulta é fundamental. Porque, para pensar comigo, por que alguém vai pagar uma consulta com você se você oferecer a mesma consulta que o colega do plano oferece, que o colega do SUS oferece? Por que ele vai pagar 300, 400, 500 reais, 600, 700, 800? Não vai. Não vai. Entende? Então, você precisa oferecer mais do que ele está esperando, inclusive e principalmente na sua consulta, tá? Aí, depois que você aprendeu os conhecimentos, e aí no nosso curso a gente ajuda, depois que você planejou, a gente também te ajuda, depois que você fizer tudo isso, que você estruturar para a sua realidade, para a sua cidade, para a sua região, para a sua especialidade, para o seu momento de vida, aí é o momento de você fazer a coisa mais importante, que é executar, botar em prática, tá? E aqui, ó, eu trouxe aqui para vocês 3 fases de execução, tá? 3 fases. A primeira fase de execução é o seguinte: você vai criar tudo, você vai fazer todo o planejamento com o mínimo necessário para começar. Por exemplo, Sidney, então o que vocês recomendam? Você falou que não recomenda fazer um super investimento em clínica, na estrutura. O que você recomenda então? O que a gente recomenda é muito claro. Começa ou sublocando um turno, que é baratinho, sei lá, dependendo do local do país que você tiver, você vai alugar R$500 um turno por mês, não sei, enfim. Vai ser muito mais em conta do que alugar todos os turnos da semana ou alugar uma sala. Então começa pequeno, um turno por semana, ou deixa uma porcentagem do valor do seu atendimento lá na clínica, faz uma parceria. Outra coisa, que nem precisa de ambiente, nem precisa de estrutura, telemedicina. A gente tem, dentro do CVM, a gente tem um passo a passo também que a gente ensina, é um bônus do nosso curso, né? O curso de telemedicina, consultório médico online. A gente ensina também você a fazer uma consulta online. Então você não precisa de estrutura nenhuma para começar. Tem muitos colegas tendo muitos resultados positivos com a telemedicina, né? Então, custo zero. Custo que você vai ter é de, enfim, prontuário eletrônico, né? Um tripézinho para botar seu celular, para botar, enfim, coisas básicas, um software seguro para você fazer suas transmissões. É isso. Nada de muito... Outra forma também de começar com o mínimo investimento possível. Chama-se atendimento domiciliar. Começa por aí. Oferece o atendimento domiciliar. O massa do atendimento domiciliar é que o custo é baixo e que você pode cobrar um valor mais alto. Então, se sua consulta no consultório
Se você for cobrar 300, uma consulta domiciliar você pode cobrar até o dobro. Isso é regulamentado pelo CFM, tá? Você pode ir sem direito a retorno. Isso também é regulamentado pelo CFM. Então, atendimento domiciliar e por telemedicina é ótimo para você começar. Inclusive para gerar caixa, para gerar fluxo de receita, para você investir nas outras coisas, entendeu? E aí começa no presencial, no consultório, meio expediente, tá? Meio expediente por semana e aí vai aumentando com a demanda, tá? De equipe, Sidney, o que é contrato? Uma única pessoa. E essa é até mais importante do que a clínica. Chama-se secretária. Uma pessoa que vai ser que vai fazer sua pré-venda, vai converter pessoas que estão chegando querendo agendar consultas em consultas agendadas e vai fazer um pós-venda, que é o que a gente defende no acompanhamento pós-consulta, que a gente também ensina. Então essa pessoa vai ser, para a questão de encantamento e fidelização, ela é fundamental. Não só encantamento e fidelização. Concorda comigo que quando o paciente ele é bem atendido, ele é fidelizado, ele é encantado, o que vai acontecer naturalmente? Ele vai trazer outras pessoas. Então, a própria estratégia de captação vai depender muito de uma boa secretária. Então, é isso. O que a gente recomenda é menor custo, com maior nível de encantamento e fidelização possível. E isso se resume a ter uma secretária, começar sublocando, ou telemedicina, ou domiciliar, ou os três, por que não? E aí você pode também, se você tiver com poucos recursos e não tiver com um recurso disponível, você também nem precisa começar contratando uma equipe de marketing. Se puder, ótimo também. Se puder, ótimo. Mas você pode começar o seu marketing, você mesmo, né? A gente tem alguns alunos que fizeram o próprio site, que fazem os próprios vídeos, que impulsionam os próprios vídeos e estão tendo resultado. Agora, com o tempo, a demanda crescendo e você tendo fluxo de caixa, a gente recomenda que você tenha uma secretária, é o primeiro investimento. Segundo, a equipe de marketing. Terceiro, a clínica. Tá? São os 3 investimentos para você começar. Óbvio que tem também um bom contador e um bom advogado, nem que seja para você fazer ali umas consultorias. São os investimentos iniciais para você começar, tá bom? E aí, o que acontece? Na segunda fase, uma vez que você começou a ter clientes fidelizados, encantados, né, que esses acabam trazendo outros clientes, você vai para a segunda fase do círculo virtuoso da medicina, que a gente chama, né? Que aí beleza, agora eu tô com caixa. Aí você vai investir na melhoria da estrutura. Aí beleza, eu tô com um turno, tá enchendo um turno, agora eu vou para 2. Agora eu vou encher, eu vou para 3. Encher, eu vou para 4. Encher, eu vou para 5. Opa, acho que agora já dá para ir para um local próprio meu. Faz sentido? E aí, opa, agora tá ficando corrido para a secretária dar conta de fazer os programas de acompanhamento pós-consulta e fazer o pré-atendimento. Tá sendo corrido. Então, eu acho que agora é a hora, chegou o momento de contratar uma gerente de relacionamento. Uma pessoa que vai me ajudar, que vai cuidar só do pós-consulta. A secretária, a primeira, vai cuidar só do pré-consulta, né? E você separa as equipes de vendas. Uma de pré-venda e uma de pós-venda. E quem é que faz a venda, Cid? Você. Sua consulta é a sua maior estratégia de venda, né? É a melhor forma de você converter pacientes em fãs, tá? É fazer uma boa consulta. E aí, depois que você valida isso, a segunda fase, ou seja, é importante você ter cuidado com o seguinte: começou a ter dinheiro entrando, isso é sua empresa. Você reinveste na empresa, para a empresa crescer, na segunda fase. Aí, na terceira fase, quando a empresa estiver rodando bonitinho e trazendo cada vez mais faturamento, aí sim, aí você começa a desfrutar do melhor que a vida pode te oferecer. E é exatamente isso, por isso que a gente fala de 3 anos. No primeiro ano, essa primeira fase de você gerar valor, de você validar tudo. No segundo ano, de você reinvestir na estrutura, na equipe, melhorar os processos. E no terceiro ano, você começa a usufruir, né, a desfrutar de uma vida profissional plena, né, satisfatória, com autonomia, com liberdade, com felicidade, e uma vida pessoal com mais qualidade de vida, com mais propósito, com mais o que você quiser, que eu acho que é isso que todo mundo deve buscar, né? Liberdade. Liberdade para ser, fazer e ter o que você quiser. Então, é isso, pessoal.